Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Obrigado, Deus, nosso Pai, por Tua palavra que nos move a seguir adiante, por Tua palavra que nos alimenta no Espírito, que nos alimenta por dentro, que nos fortalece, que nos dá força para enfrentar tudo que está adiante, todas as circunstâncias, sem desanimar, Senhor, sem desistir, sem retroceder. Recebo, Senhor, nessa manhã, sendo usado por Ti. Usa a minha vida, Senhor, para ministrar a glória de hoje, a palavra, Senhor, o alimento, o pão nosso de cada dia, para esse rebanho amado e abençoado por Ti. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Obrigado, Deus, pela glória de hoje. Paciência, o segredo da vida, é a glória de hoje, é o alimento que Deus tem hoje para o nosso espírito. Eu recebo você tendo paciência aqui e nas situações da sua vida. Infelizmente, tem pessoas que não têm paciência para ouvir a palavra de Deus. Que coisa triste, meu Deus. Porque tem pessoas que, se a ministração da palavra demorar um pouco mais, ela já começa a se coçar, já começa a balançar a perna, já começa a dar aquele tique-tique nervoso, aquela impaciência. Com a palavra de Deus, você não pode ser assim. Eu recebo você tendo paciência aqui e com as situações em sua vida. Amém? Se você quer chegar a uma etapa melhor da sua vida, abençoado, de sucesso, de felicidade, nas situações da sua vida, você tem que ter paciência. A paciência não é uma situação, não é uma coisa agradável. Hoje em dia, quem é que quer ter paciência? Ninguém. Segundo a carne, ninguém quer ter paciência para esperar que algo aconteça, que algo se realize. A verdade é essa. Segundo a carne, não gostamos de esperar. Mas como igreja de Deus, precisamos nos converter, nos acalmar, nos adaptar ao tempo de Deus, ter paciência, porque a paciência é o segredo da vida, é o segredo do sucesso. Deus tem muitas coisas lindas para mim e para você, mas tenha paciência para tomar posse. Tem pessoas que até se irritam, talvez você vai se recordar, talvez a pessoa até você. Tem gente que até se irrita quando você fala do assunto. Tenha calma, fulano. Tem paciência, espera. Vai acontecer, vai se realizar. Toda vez que eu vou conversar com fulano, ele fala para ter calma, para ter esperança, e isso e mais aquilo. Eu não aguento não, eu me irrito só de ouvir o fulano. Talvez você conheça alguém assim, no trabalho, na família. Talvez essa pessoa é até você. E essa é uma grande verdade. Segundo a carne, ninguém gosta de esperar, não. As pessoas querem tudo para ontem, para logo. Tem pessoas que não têm paciência nem com o celular, já é uma coisa que funciona. Até a tecnologia, por mais rápida que seja, para o impaciente é lento. E olha que o celular você muda de tela com um toque de dedo. Mas para o impaciente já é uma coisa lenta. Então, tem pessoas que se irritam só de você se colocar com o conhecimento da paciência.
E por coisas simples, no dia a dia, você mesmo percebe isso, a falta da paciência em você, por situações simples. É só a sua fila no supermercado ficar lenta do que as outras, que o seu sangue já sobe. E sobe mais ainda se você sair da fila que você estava e vai para outra, e a outra que você vai fica lenta e a que você estava passa a andar. Aí você fica mais paciente ainda. Então veja, ninguém segundo a carne gosta disso. Mas nós temos que aprender a possuir. Amém? A paciência não é uma coisa agradável, mas nós temos que aprender a possuí-la, abençoado. Geralmente, são as crianças que apresentam a impaciência quando querem alguma coisa, ou quando você leva elas para algum lugar. Mas não é só elas não, os adultos também, quando quer alguma coisa. Criança, quando quer uma coisa, ela não é impaciente? Quando você põe todo mundo para sair para um lugar, já está chegando? Tia, já está chegando, mãe? E aí, vó, já está perto? Aí está demorando. Mas vai chegar lá a que horas? Geralmente, as crianças são assim. Mas não é só ela não, tem adulto também assim. Impaciente com as coisas. Falar que está em graça é fácil. O viver é uma outra coisa totalmente diferente. E nós estamos chamados a viver, a possuir, a aprender a possuir a paciência ativada em nós. A nossa paciência, abençoados, redunda em bênçãos. Conduz você a tomar posse das promessas de Deus. E daqui a pouco eu vou mostrar na Bíblia isso para você. Que a paciência leva você a tomar posse das bênçãos. A paciência melhora o seu temperamento. A paciência reprime a sua raiva, a sua ira. Por que uma pessoa se ira com facilidade? Porque não teve o quê? A paciência. Por que tem gente que é nervoso com facilidade? Porque não teve o quê? Paciência. A paciência também refreia a sua língua. Por que uma pessoa fala, reclama, murmura? Porque lhe falta o quê? A paciência. A paciência adoça a vida, nos transforma. A paciência nos livra de um julgamento precipitado, de um juízo errado acerca de alguém, acerca de um irmão. A paciência nos livra disso, abençoado. De falar mal de uma pessoa e não ser aquilo uma verdade. Nos livra de uma encrenca. Se você não tem paciência, você se torna uma pessoa precipitada e você acaba falando coisas que não tem nada a ver. Ao ponto que depois você tem que se desculpar, se retratar e ser humilde para isso. Olha, eu errei, desculpa. Eu falei uma coisa a seu respeito que não tinha nada a ver. Não era nada disso. Mas por que isso aconteceu? Porque lhe faltou o quê? A paciência. A paciência é a rainha das virtudes, porque ela transforma o nosso temperamento, a nossa vida, o nosso ser abençoado. A paciência conduz você. Você se deixa ser conduzido por Deus. Amém, meu Senhor. Nem isso, nem essa situação, nem aquela outra, nem essa pessoa aconteceu na minha vida. Amém, graças a Deus. É o Senhor que sabe o que é melhor para mim. Então veja, a paciência te deixa ser conduzido por quem? Por Deus. Você tem essa maturidade por dentro. Não aconteceu? Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Se não é a paciência, você fica, eu quero isso porque eu quero, e Deus vai ter que me dar, porque eu quero, vai ter que ser meu, eu quero porque eu quero essa pessoa, essa situação. Aí Deus, calma meu filho, eu não te dei, e nem vou te dar,
Porque eu, Deus, sei o que é melhor para você. Segundo a carne, a gente sente porque somos seres humanos. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente não recebe aquilo, a gente sente, a gente até chora. Mas quando a rainha das virtudes está ativada em você, você se deixa ser conduzido por Deus. Bom, não aconteceu, eu até chorei. Eu queria muito aquele emprego, chorei. Mas depois eu percebi que Deus tem algo melhor para mim. E graças a Deus realmente aconteceu lá na frente algo melhor para mim. Louvado seja Deus. Você se deixa ser conduzido por Deus. Não era para ter sido aquela pessoa não, graças a Deus. É aquela outra agora. Ah, amém, Senhor. Amém, o Senhor me livrou de um grande problema. E eu estava chorando por aquilo, eu estava até zangado. A paciência te leva. Você se deixa ser conduzido pelo teu Senhor. Você chega nessa maturidade de humildade. Graças a Deus. É a vontade de Deus na minha vida. E ela é soberana. Diga soberana. Abra sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14. Primeira epístola de João, 5,14. E começa assim, ó. A primeira epístola do apóstolo João, o capítulo é o 5. Você que me acompanha através da internet, bom dia, eleito, escolhido de Deus, seja muito bem-vindo a essa ministração. Anote aí. Primeira epístola de João, 5 é o capítulo, hein? A partir do verso 14. E começa assim. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, se aconteceu algo na sua vida, dê graças a Deus. Amém? Se não aconteceu, dê graças a Deus o quê? Também. Porque Deus sabe, melhor do que você, o que é melhor para você. E é como eu falei agora há pouco, como ser humano a gente sente, a gente chora, mas Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Então, a paciência, como eu falava agora há pouco, você se deixa ser conduzido por Deus. Você entende? Eu orei, mas tudo é segundo a vontade do meu Senhor. E louvado seja o nome dele. Tem pastor que quer satisfazer o ego, a necessidade da pessoa que vem à igreja. E ao invés dele pregar a verdade nua e crua, como eu estou pregando aqui, ele começa a florear, a temperar o negócio. Aqui está dizendo, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mas tem pastor que quer satisfazer o ego de algumas pessoas, nas suas necessidades, né? Então ele dá o seu jeitinho, começa a florear, começa a colocar uma roupinha na palavra, o tempero dele, como quem diz, conforme o gosto do freguês. A pessoa chega na igreja e diz, olha, eu tenho essa necessidade, pastor, eu quero que o meu marido volte, o meu familiar está no hospital, a minha filha, o meu filho está querendo casar, eu preciso de um emprego, estou com a minha empresa lá, estou passando por um problema tremendo. Fique tranquilo, eu vou orar e vai acontecer hoje. Você vai sair daqui hoje com o seu emprego, e antes de você chegar em casa, o celular vai tocar dizendo que o seu familiar já saiu do hospital. E antes de você abrir a porta, seu marido vai estar lá sentado no sofá lhe esperando. Porque quando eu orar, vai acontecer. Então, tem pastor que quer satisfazer o ego para ter aquela pessoa na igreja. Isso também através da internet. Agora tem um monte deles. E até alguns que pregam a graça também. Quer florear o negócio. Quer colocar o tempero dele na palavra. Eu olho assim, eu acho que ele é o Aladim. Nem que você seja, Deus está acima do Aladim. Ele está acima de qualquer situação. E é do jeito que ele está dizendo aqui. É por isso que aqui eu não faço arrudez. Eu prego a verdade de Deus nua e crua.
Eu não fico floreando a coisa para satisfazer o seu ego. Eu cheguei com um problema lá para o pastor Sandro e falei para ele que eu estou pressando muito, com urgência que se resolva. Ele falou, não, eu vou orar e vai se resolver agora. Não, nós vamos orar, abençoado. Recebo os anjos ministrando. Eu recebo que aconteça. Que tudo seja conforme a grandeza de Deus. Porque eu não sou Aladim. Tem pastor que é Aladim. Eu não sou. E mesmo que eu fosse, Deus está acima de mim. E segundo o que a gente está lendo agora, a gente ora, a gente pede, mas é Ele que traz o sobrenatural. Jesus disse, olha, eu prego o reino, eu falo do meu Pai para vocês, mas quem faz a obra é Ele, hein? Quem realiza é Ele. Então tenham paciência. Isso está descrito lá em João 14:10. Anote aí para você meditar em casa. João 14:10. Então tem pastor que para ter a pessoa na igreja, ele começa a florear a coisa. Olha, seu milagre vai acontecer hoje. Olha, o fulano está pedindo para botar o nome, tá? É o nome de quem? Tá. Nós vamos orar. Vai acontecer hoje. O sobrenatural a Deus pertence, ele está dizendo, é a mim. As minhas ferramentas têm que ter o mesmo proceder que teve o meu filho Jesus sobre a terra. Ele falou do meu reino, ele falou da minha grandeza, do meu poder, mas em seguida ele sempre dizia, quem faz a obra é o meu Pai. Então está aí a semente, está aí a palavra, recebo acontecendo, recebo você tomando posse, mas é no tempo de papai. É Ele o soberano. Em um nome de Jesus. Amém? Agora vamos a alguns exemplos de paciência na Bíblia. De pessoas que tomaram posse da promessa de Deus por conta da paciência que tiveram. E você vai perceber, realmente, a paciência é o segredo da vida. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 6, verso 10. Hebreus 6, 10. E começa assim. Aqui no Evangelho, na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 6, a partir do verso 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso quê? Trabalho, e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste e ainda servis o quê? Aos santos. Você que está servindo a Deus de todo o seu coração, preste atenção no que você está lendo. Preste atenção no que você está lendo. Você que está servindo a Deus de todo o seu coração. Olha o que o Evangelho está dizendo para você. Vou repetir, hein? Não leia assim por ler, não. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor abençoado. Você que está servindo a Deus de todo o seu coração, você que não vem aqui buscar homens, doutrina de homens, você que vem aqui servir ao seu Deus, você que semeia, você que tem uma aliança com Deus no seu semear, você vai colher. Preste atenção no que você está lendo em nome de Jesus. Deus está vendo o seu esforço, a sua dedicação. Se você tem uma aliança com Deus no seu semear, você vai colher. Seguindo, verso 11, Hebreus 6. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até quando? Até o dia 1º de janeiro? Não. Continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade, que é ter paciência, herdam as promessas. Graças a Deus. Isso é sinal que vocês estão entendendo a glória de hoje. A paciência redunda em bênção. Está na Bíblia. Está aqui abençoado. Pela paciência, você herda as promessas. Abraão
É um exemplo a se pensar. A leitura segue dizendo, vamos continuar lendo. Hebreus 6, verso 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar, com paciência, grife essa parte, obteve Abraão a promessa. Está vendo? A sua paciência, de todos vocês, leva você a ser possuidor daquilo que você deseja. Porque a paciência está ligado ao esperar. E o esperar, a esperança, a perseverança. Uma pessoa que persevera, ela está tendo paciência. Porque como que você vai perseverar se você não tem paciência? Como que você vai ter esperança se você não tiver o quê? A paciência. Uma coisa está ligada ao quê? A outra. Para você esperar, você tem que ter paciência. Agora eu pergunto para vocês. Se Abraão não tivesse tido paciência, ele teria tomado posse? Não. A promessa foi feita, você vai ter o filho lá, o Isaac. Se ele não tivesse tido paciência, teria tomado posse? Levou tempo? Muito tempo. Tem que ter paciência para a gente herdar, para a gente tomar posse. Veja, temos que esperar. Você tem que ter paciência nas coisas de Deus, naquilo que você deseja, abençoado. Paciência, em nome de Jesus. Um outro exemplo de paciência está no livro de Jó, capítulo 1, verso 21. Vamos lá. E assim começa a leitura, e marca aí no seu caderninho de anotações. Livro de Jó, capítulo 1, verso 21. Acontecimentos surgiram na vida de Jó, e você sabe, ele perdeu tudo, até a sua saúde, ficou debilitada, família, filhos, você conhece. E aqui no verso 21, olha o que ele diz. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é paciência. E muita. Eu não sei exatamente o porquê de tudo isso, meu Senhor. Que eu perdi toda a minha prosperidade, os meus filhos, até mesmo a minha saúde. Eu não estou entendendo. Mas, louvado, bendito seja o nome do Senhor. Se Jó não tivesse paciência, ele teria falado isso aqui? Não. Já o impaciente ficaria o quê? Reclamando. Cadê Deus? Que não viu, que não agiu. Como é que Deus permite uma situação dessa? Cadê a ministração dos anjos, pastor? Teria pessoas se queixando para mim. Mas, pastor, aconteceu uma desgraça na minha família. Cadê o pastor Sandro? Eu quero conversar com ele. Como é que Deus não viu, pastor, um negócio desse? Eu estou aqui na igreja, faço tudo certinho, tudo direitinho, dou tudo direitinho, faço tudo direitinho. É tudo direitinho, é tudo tão direitinho, pastor. Diga, Deus é soberano, abençoado. Ou não? Tem pessoas que ficam nessa situação. Está demorando. Mas por que isso? Por que aquilo? Cadê Deus? Ele é soberano, abençoado. Tenha paciência com Deus. E paciência com a graça de Deus. Porque tem pessoas que começam a congregar, começam a se alimentar da palavra da graça de Deus, mas não tem paciência com ela. Temos que ter. Porque Paulo diz, essa graça, esse evangelho tem poder de vos edificar. Então, se tem, vai acontecer. Mas para quando, pastor? Porque eu tenho pressa. Eu já expliquei para você. O sobrenatural pertence ao meu Pai. Eu falo dele para você, mas quem faz as obras é o meu Pai na sua vida. Glória a Deus, terceiro. Então é ele que decide. Mas que vai acontecer, vai. Mas quando? Não sei.
Espero você tendo calma no seu coração em nome de Jesus. Um outro exemplo está em Lucas, capítulo 2, verso 25, acerca da paciência. Vamos lá. Lucas 2, 25. E começa assim, está aqui no telão também, ó, Lucas 2, 25, para você acompanhar. E diz assim, Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, observe o que vem depois, que esperava a consolação de quê? De Israel. E o Espírito Santo estava o quê? Sobre ele. Isso não é paciência, você saber esperar? Esse homem esperou a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava o quê? Sobre ele. Veja que quando você é uma pessoa paciente, o Espírito do Senhor, ele adorna a sua vida. Ele acalma o seu ser. Escrito está. Como que você espera? Pense. Agitado, nervoso, reclamando? Ou com paciência, com calma, declarando, orando, chamando a existência? Como que você espera, abençoado? Porque se você não tem paciência, você não toma posse. Nós acabamos de ler que pela paciência se herda o quê? A promessa de Deus. É pela paciência, se não há, você não toma posse. Pense nisso. Vamos a Gênesis. Há um outro exemplo de paciência. Capítulo 45, verso 8. Gênesis 45, verso 8. Eu convido você a pensar, porque nós vamos aqui para o miolo da história de José. Eu convido você a pensar na caminhada desse homem. Imagine, uma pessoa justa, porque José era justo. Porém foi odiado, vendido como escravo, depois se tornou um mordomo. Mas veja, ele não pensava como mordomo, ele pensava grande. Eu estou aqui como mordomo na casa desse homem aqui, mas ele pensava mais além. E ele se tornou o quê? Governador do Egito. Você está ali nas suas funções, do seu dia a dia, no seu trabalho, mas você não pensa que você vai viver a vida inteira naquela função. Você pensa mais além. Eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou tomar posse em nome de Jesus. Amém. Assim foi José. Eu estou aqui na casa de Potifar, né? Como mordomo, mas eu não penso que eu vou ser mordomo a vida toda, não. Eu estou servindo a um Deus que vai trazer à existência coisas maravilhosas, coisas grandes, coisas lindas para a minha vida. Em nome de Jesus. Recebo você com esse sentir dentro de você. A paciência produz isso na gente, produz essa certeza, essa fé. Porque se você pensar na história dele, meu Deus do céu. E começa assim, ó, Gênesis 45, 8. Depois de tudo ocorrido lá atrás, a fase difícil, odiado e detestado pelos irmãos e vendido como escravo, olha o que aconteceu. Deus coloca José diante dos mesmos, porém não como escravo, porém não como uma pessoa sofrida, mas como um alguém exaltado por Deus. Estava ali diante daquela família. Veja que Deus é um Deus de milagres. Quem espera realmente alcança. Amém. E ele esperou. A gente fala de José, ele foi escravo, parece uma coisa rápida de escravo para governador, né? Mas isso levou tempo, abençoado. Isso levou muito tempo. Imagina, você começa a trabalhar hoje de escravo e no outro dia você acorda de novo trabalhando como escravo. Depois mais uma semana de escravo. Depois mais 15 dias de escravo. Mais um mês. Depois um outro mês. Você ali como um escravo. Aí depois de muito tempo,
olha, você agora vai fazer uma outra função. Isso levou tempo, de uma coisa para outra. Aí eu pergunto para você, se ele não tivesse tido paciência, ele teria chegado aonde ele chegou? Não, não teria. Ele teria se matado, abençoado. Não, vou me matar logo, porque a minha família já fez o que fez, eu já estou aqui desgraçado mesmo. Desgraçado para um, desgraçado para todos, então eu me mato logo aqui. Ele teria se matado. 45:8, Gênesis. Vamos pegar um pouco antes, deixa eu ver aqui. O verso 4. Vamos pegar um pouco antes. O 4 também. Antes da leitura do 8. O 4. 45:4. Você de casa também, acompanhe comigo. Gênesis 45, verso 4. E disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então. Disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Fica imaginando a cena e o semblante deles. Ai meu Deus, agora ele vai mandar matar a gente, porque o que a gente fez não tem perdão. Mas teve perdão. Agora, pois, não vos entristeçais. Porque José percebeu no semblante deles a tristeza e o medo. Nem vos irriteis contra vós mesmo. Ou seja, não fique se condenando, não. Por me haveres vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Vamos dar uma pausa aqui, muito importante. Ele foi paciente até para perdoar os irmãos. Olha o que a paciência faz. Ele foi paciente para suportar tudo. E foi paciente para perdoar até os irmãos, a família, diante de tudo que eles fizeram. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. A tarefa da compaixão, da misericórdia, do perdão, de você ser uma pessoa paciente, não é só de Deus, não. Ela é nossa também. Se não fosse a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, a paciência de Deus, todos nós aqui, quem está me ouvindo também, estaríamos todos fulminados, destruídos. Não estamos por conta dessa compaixão, dessa misericórdia. Mas não é só tarefa de Deus ter misericórdia. É nossa também. E veja que José teve, como Deus tem. Mantenha a sua mão aqui, nem saia daqui. Não saia daqui. Diga, eu não vou sair daqui. Diga, eu não vou sair daqui. Mantenha a sua mão aqui, olhe para o telão. Coloca aqui a evidência de Romanos, capítulo 15, verso 4 e 5. Olha o que diz Romanos 15, verso 4 e 5. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Vai vendo. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo o quê? Jesus. Traduzindo, se Deus tem, é uma tarefa minha e sua também ter. Mas não para por aí não. Romanos, capítulo 2, verso 4 também. Ou desprezas a riqueza da sua bondade? Então Deus é bondoso? Sim ou não? E tolerância, e longanimidade, que é ter paciência. Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Se nós estamos vivos, hoje, é graças à sua compaixão. Mas não é só tarefa dele não. É sua também, de perdoar o seu irmão. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, também aqui no telão e anote no caderninho. Não retarda o Senhor a sua promessa. Olha que lindo. Como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é o quê? Longânimo para convosco, não querendo que nenhum
pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, a uma vida no Espírito, a uma vida na vontade do Pai. E esse Deus é o quê? Tolerância, bondade, misericórdia, perdão, compaixão. Deus quer que você chegue a essa estatura de vida espiritual. Amém? Voltando aqui às considerações de José, eu pedi para você não sair daí, você não saiu, ficou aí. Pastor, eu até congelei aqui. 45, vejamos agora o verso 6. Vamos ao verso 6. Uma vez mais o verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim quem? Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. A paciência deu ele essa maturidade, essa clareza, essa sabedoria, essa compreensão de entender isso. A paciência nos põe a pensar: se eu estou aqui, foi graças ao meu Deus. Já o impaciente, ele não entende nada na vida. Ele está sempre reclamando, sempre murmurando, e não atinge sucesso, não toma posse, não é feliz. É uma pessoa, você sabe que uma pessoa impaciente, além de ter uma vida atrapalhada, ele sofre muito na saúde, porque está sempre nervoso, está sempre irritado, está sempre agitado. Então você não tem um emocional saudável. O seu emocional, ele está sempre o quê? Abalado. Porque você não tem calma, você não tem tranquilidade, não há confiança, você não sabe esperar que aquilo aconteça, que aquilo se realize. Você quer para logo. Se uma coisa deu problema ali, você já está nervoso. Mas por que isso quebrou? Mas eu acabei de comprar agora. Aí você, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, meu coração, segura que eu vou morrer. Cuidado, hein? As pessoas são muito impacientes por demais, por questões simples, dentro de casa e fora de casa. Um aparelho dentro de casa pode levar uma pessoa a óbito, porque começa a ficar, mas por que isso? Mas como que isso acontece? Ai, meu coração, que a minha batedeira não poderia ter dado problema, mas eu comprei ela novinha, ela é de marca, ela é marca boa, eu comprei na melhor. Ai meu Deus, cuidado, hein? Com a batedeira, ela pode até infartar você. Se põe a pensar, se algum eletrodoméstico quase não mata você dentro de casa, de preocupação. Ai pastor, lembrei do meu liquidificador. E eu não fiquei preocupado com ele, eu não fiquei mal o dia todo, pastor, quase que eu infarto. Tem gente por coisas objetuais, misericórdia. Muito cuidado. Então a gente vê aqui na história de José a paciência. Esse homem foi muito odiado. E o ódio foi resultado da inveja. Vamos conhecer um pouco mais dessa parte? Vamos voltar um pouco no filme? Vamos lá. Gênesis capítulo 37, verso 2. Vamos voltar um pouco na fita, na história desse homem? Vale a pena? Gênesis 37, a partir do verso 2. Começa assim, ó. Gênesis 37, vamos lá. A partir do verso 2. Vamos aqui ler os pontos mais importantes dessa história. E começa assim. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Se trocasse o P pelo D, ficava Zilda.
Ficava Zilda aqui, ó, a abençoada Zilda que está ali sentada, e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José e a todos os seus filhos, porque era filho da sua quê? Velhice. E fez-lhe uma túnica talar, de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Imaginem, isso não acontece com nenhum de vocês, nem na família, nem no trabalho, em lugar nenhum, mas não custa nada a gente ler, não é verdade? Para a gente saber o que está acontecendo na história de José. Isso não acontece em casa, na família de ninguém, graças a Deus. Não acontece com ninguém isso. Inveja, ciúme, graças a Deus. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Vai vendo. Por isso odiavam ainda mais. Antigamente, Deus falava assim com José. Porque naquele tempo não havia o quê? A Bíblia. Naquele tempo, essa era a forma que José recebia a ministração de Deus. José interpretava os sonhos. E veja o que ele falou. Verso 6. Pois lhe disse, rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o quê? O meu. É aquilo que a gente leu lá na frente, se cumpriu. Então lhe disseram seus irmãos, reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isto, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas o quê? Palavras. Como se não bastasse o ódio a tal ponto. Aí vem José e conta mais um sonho. Aí tem mais. Vocês vão se dobrar mesmo. Eu vou estar acima de vocês. Eu vou crescer tanto que vocês vão ser empregados meus. E eles passaram a odiar mais ainda a José. E o miolo da história a gente leu lá na frente. Eles tiveram que ficar caladinho e ver a grandeza de Deus. Porque é aquilo que eu falei no princípio, abençoado. A paciência é o segredo da vida. A paciência te leva a ser possuidor das promessas de Deus. E José foi possuidor. Ele herdou as promessas de Deus. Veja que eu não estou pregando algo aqui para te agradar. Eu não estou falando algo para satisfazer o teu ego. Ah, pastor, estou precisando muito de uma vitória na minha vida. Eu não estou aqui satisfazendo o teu ego. Eu estou colocando a palavra de Deus diante de você. E eu recebo a vontade do Senhor se cumprindo. Amém. Que coisa linda, né? Paulo foi um outro que teve que ter muita paciência. E eu recebo você também tendo. Amém. Hoje nós temos a Bíblia. Estamos aqui meditando nela. Hoje nós temos a Bíblia e os escritos de Paulo. E Paulo que não tinha os escritos de Paulo. E Paulo que não tinha a Bíblia. Ele olhava para as pessoas e dizia, olha, foi Deus que me ensinou, foi Deus que me disse assim e assim. O diabo deixou de ser. Vocês já são abençoados, vocês todos já estão justificados. Pelo sacrifício de Cristo, nós herdamos, nos tornamos herdeiros de Deus. E quem te disse isso, Paulo? Foi Deus. Eu fui ao céu, paraíso. Eu sou o apóstolo Paulo. Por conta disso, ele foi apedrejado, maltratado, machucado, ferido. E mesmo assim, diz a palavra de Deus, que ele fortalecia o coração do povo de Deus, dos discípulos da graça, dizendo, o que importa é que estamos na vontade certa do Senhor nosso Deus. Eu recebo você, abençoado, também com esse sentir, você com essa paciência, você contente em toda e qualquer situação, como Paulo, porque ele pregava a palavra de Deus, e por conta dessa perseverança,
ele sofreu muita coisa, ele passou por muita coisa, mas ele se mantinha ali, ó. Você não vê uma palavra de Paulo desanimar. Sempre uma palavra o quê? De ânimo. Sempre uma palavra de esperança, de fé, de perseverança. Uma palavra para frente. Você nunca vê uma palavra dele para desanimar ninguém. Isso está descrito, tudo isso que eu falei agora, em Atos, capítulo 14, do verso 19 ao verso 22. Anote para você meditar em casa. Paulo, quando foi pregar a graça de Deus, passou por muita coisa. Foi até apedrejado. E mesmo assim fortalecia o coração do povo de Deus com o evangelho da graça. Olha um outro recado do apóstolo Paulo aos discípulos de Deus. Segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 6, verso 4. Em casa medite Atos. Agora vamos à segunda aos Coríntios, capítulo 6, verso 4. Olha só. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 4. Pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muito o quê? Paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Pausa. Nós temos que ter muita paciência nesses momentos da vida. Isso me fez lembrar um pouco da trajetória de Davi. Davi teve que ter muita paciência, porque ele sofreu muita injustiça da parte de Saul. Ele teve que ter muita paciência para esperar o fim de toda aquela perseguição de Saul, porque ele não tinha culpa. Deus fez a promessa: olha, Samuel, vai na casa de Jessé, Davi vai ser o próximo rei, pode ungir ele a rei já. Saul teve conhecimento, não é assim que conta a história? E Davi começa a sofrer uma perseguição, até tomar posse desse reino prometido por Deus. Se ele não tivesse tido paciência, ele teria suportado tudo isso? Não! E a paciência levou a muita paciência. Olha, Davi teve que ter muita paciência, porque mesmo sabendo que Saul era inimigo, ele cantava louvores para acalmar o coração de quem? De Saul. Porque o fato dele perseguir, isso perturbava. Por isso que é ruim quando você persegue um justo de Deus, você sofre. Não é verdade? Sofre e muito. Atenção, hein? Uma autoridade de Deus, sem razão alguma, sem motivo algum, falar coisa que não deve. Pense nisso. Voltando aqui às considerações de Davi, ele teve que ter muita paciência para suportar. Uma outra pessoa no lugar dele, peraí, eu vou matar esse cara. Mas ele procurou o quê? Evitar tudo aquilo. Fugir daquela situação. É bom pensar e trazer isso para a nossa vida. Para você não perder a sua razão, o seu direito, a sua causa na justiça, seja lá o que for, tenha paciência. Evite certas coisas para você não perder a sua razão, o seu direito, o seu ganho de causa, em nome de Jesus. De repente, você que me ouve, tem uma causa na justiça, ela está até a seu favor. De repente, uma pensão, ou algo desse tipo, ou outra coisa, está até a seu favor aquilo. Você está ali pagando direitinho, fazendo tudo direitinho, mas a outra parte está fazendo de tudo para infernizar a sua vida. O que é que você vai fazer? Ah, pastor, eu vou abrir a porta e vou partir para cima. Você vai perder a sua razão? Está fazendo já tudo direitinho? Graças a Deus. Mas mesmo assim a pessoa vai para a sua porta lhe infernizar, e liga, e quer infernizar a sua vida. Não te evita, até que tudo se resolva, para que você não perca o quê? O seu direito, a sua razão. Davi teve que fazer isso. Puxa, está me perseguindo. Eu vou evitar, eu vou fugir dessa situação. Até que tudo se resolva. Para eu não perder o meu direito, a minha liberdade. De repente você está diante de uma situação que a pessoa está te provocando. Aí outra pessoa diz assim, se eu fosse você eu partia para cima.
Você não já pagou o que tinha que pagar? Você não já fez o que era para fazer? Essa pessoa está aí ainda querendo... Vai lá e quebra a cara do fulano, da fulana. Vai lá, resolve logo isso aí. Aí você vai, aí vem aí a justiça, vem a lei Maria da Penha, pum, te leva. Evita. Uma situação dessa, quando você perde o controle, isso é falta de quê? De paciência. Eu nem sei por que eu estou falando isso, mas de repente você que está me ouvindo, pastor, eu estou em processo de separação, e agora tem pensão de um lado, pensão do outro, estou fazendo tudo direitinho, mas a outra parte, pastor, não me deixe em paz. Então, às vezes eu estou pensando aqui a pegar o elevador, descer lá e quebrar a cara da... Não faça isso, pelo amor de Deus. Evite essa situação. Procure conversar. Procure resolver tudo com toda a parcimônia abençoada de Deus. Você que me ouve agora. Evita para você não perder a sua razão, o seu direito, a justiça que até então está a seu favor. Amém? Amém. Bom, que isso sirva para muitos que estão me ouvindo agora. Em nome de Jesus. Seguindo, pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, há muita paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, está vendo? Paciência. Suportar, evitar. Nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. É que Paulo estava com o propósito de um jejum religioso, mas por estar preso, sujeito às condições daquele momento, muitas das vezes não tinha comida para ele. Verso 6, na pureza, no saber, na longanimidade, paciência mais uma vez, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, está vendo? Quer ofensivas, quer defensivas, por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores, mas sendo o quê? Verdadeiros. Pastor, tem uma pessoa que me persegue, fala horrores de mim, me calunia, pastor, fala da minha vida. Reina em vida. Como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo, eis que vivemos. O verso fala por si só, abençoado. Medite, como castigados, porém não o quê? Mortos, entristecidos, porque às vezes as situações vêm e ferem a gente, mas a gente está ali, ó, agarrado no Senhor. Mas sempre o quê? Alegres. Pobre, mas enriquecendo o que há muitos. Nada tendo, mas possuindo o quê? Tudo. Porque o justo vive pela fé. Eu não tenho hoje, mas eu vou tomar posse amanhã. Se eu não tomar posse amanhã, eu tomo depois de amanhã. Mas eu vou esperar em nome de Jesus. Louve ao Senhor. Isso, graças a Deus. Tem mais. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 10. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 3 é o capítulo, a partir do verso 10. Aqui Paulo elogia Timóteo por sua firmeza, e o exorta a permanecer firme na verdade, leal, com esses frutos do Espírito Santo aqui, ó, esses frutos de Deus. Paulo convida ele a observar, olha, assim como eu tenho tido, aprenda a ter também. Começa assim, segunda carta de Paulo a Timóteo 3,10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé. Paulo era um homem que exercitava a fé. E não só a fé. Ele exercitava também o quê? A paciência, longanimidade. Ele exercitava também o quê? O amor. E uma outra coisa, a perseverança. Então, Paulo convida aqui a Timóteo, você tem visto isso em mim? Aprenda dessa maneira, Timóteo. Não é uma fé, Timóteo, não é uma perseverança, não é uma esperança, não é uma paciência que você se acomoda, não. É uma paciência lutadora. Atenção, abençoado. Nós estamos falando de paciência, mas não confunda em você ficar assim, esperando tudo em Deus, e você joga tudo para Deus fazer, para os anjos ministrarem. Tem gente assim, paciência, deitado na rede, e eu vou jogando tudo para Deus fazer, para os anjos ministrar e Deus e os anjos. Não,
é uma paciência lutadora. Antes do sobrenatural de Deus, antes da ministração dos anjos, esse anjo que é você tem que fazer a sua parte. Paulo estava ensinando isso para Timóteo. Olha, antes dos anjos invisíveis te servirem, você que é anjo também faz a tua parte. Exercita a fé, persevera, tem esperança, suporta, tem paciência, porque as perseguições são muitas, Timóteo, por causa do reino de Deus, por causa do evangelho. Mas seja firme, tá? Te exercita na paciência, na fé e nas outras demais coisas. Então, olhando para a vida de Paulo, a gente aprende o que é a paciência. A paciência ensinada na Bíblia não é uma coisa parada, não. É uma paciência lutadora. Que você persevera e você espera. E você ora e você chama a existência e espera. E no esperar não está a paciência? Então pronto. Vamos a Tiago 5,10. Tiago 5,10. Olha só. 5,10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência, quem? Os profetas. Por que os profetas? Olhe para mim. Vamos aqui meditar. Letra por letra, palavra por palavra. Por que nos profetas? Porque os profetas é exemplo de paciência. Porque eles falavam acerca de Deus, mas nem todo mundo dava ouvido. Eles foram rejeitados, muitas vezes. Nem todo mundo aceitava o que Jeremias falava. Nem tampouco Isaías. Nem tampouco Abacuque e outros mais. Daniel. Havia rejeição, abençoada. E o que levava esses homens, mesmo assim, a continuar ministrando, a continuar falando do reino de Deus? A paciência. Por conta da paciência, eles continuaram perseverando. Bom, esse grupo não aceitou, mas vamos continuar falando. Eu vou continuar anunciando, pregando a palavra de Deus. Lá na frente eu vou encontrar quem queira, eu vou encontrar quem aceite de todo o coração. Essa perseverança, eles tinham por causa da paciência dentro deles. Senão não dava para fazer. Seguindo, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por feliz o que perseveram firmes. Tende ouvido a paciência de quem? De Jó. Você ouviu agora na reunião. Te mostrei agora há pouco. E viste que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Você também aprendeu isso? Você viu isso? Quando nós lemos lá Romanos 15. E a atitude de José. Ele foi paciente com os irmãos para perdoá-los. Mostrando que Deus é compaixão e misericórdia e que ele também teria que ser a expressão desse Deus naquele momento. A expressão desse Deus. Para a gente terminar esse tema maravilhoso, paciência, o segredo da vida, vamos à segunda carta de Paulo a Timóteo, 2:24. 2 é o capítulo, você que nos acompanha através da internet, segunda carta de Paulo a Timóteo, 2:24. Ora, é necessário, eu estou lendo uma epístola que ensina a graça de Deus. E quem está falando é o apóstolo Paulo, o único apóstolo da graça. Ah, mas tem outros na internet. Cópia pirata. O original é esse aqui. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva o quê? A contender. Geralmente quem faz isso é quem não tem o quê? Paciência. E sim deve ser o quê? Brando. Para com todos. Só com os seus amiguinhos. Tem pessoas que com as suas amigas, com os seus amigos, é um doce de pessoa. Você até fala,
A minha filha, o meu filho, o Beltrano, com os amigos, com as amigas, é um doce pessoa. Aqui dentro de casa me maltrata, só falta me bater. Quando atendo o telefone, pastor, oi amiga, tudo bem? Como é que está sendo o seu dia? Aqui em casa, pastor, quando eu vou falar, vem com 4 pedras na mão. Mas com a amiga no telefone é uma doçura. E eu não sei. Eu sei. Tem filho que é uma beleza para os outros. Mas com a mãe dentro de casa é um bicho-papão. E põe bicho-papão nisso. E sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Amém? Amém. Paciente. Eu declaro essa sabedoria da paciência que Deus te deu hoje, ativada em sua vida. Receba essa palavra. Paciência, o segredo da vida. Paciência, o segredo da vida. Um dia abençoado a todos vocês. E recebo você sendo paciente em toda e qualquer situação, em nome de Jesus. Até a próxima reunião e um bom dia a todos. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.